Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Hoje eu vou conversar sobre arquitetura hospitalar, um ramo que envolve muitas especificações, exigências e regulamentações que garantem a segurança e o bem-estar de pacientes. E para isso, eu convidei minha querida Anita. Doutora Anita Negrão Caldas é médica pela Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. No início de sua atividade profissional, ela se dedicou à nefrologia, atuando em unidades de diálise e progressivamente acumulando atividades administrativas, chegando à chefia clínica de hospital. Em 1994, obteve o título de especialista em administração em saúde, cursado pela Associação Médica Brasileira, e no ano seguinte a especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Graduou-se como arquiteta e urbanista pela Fundação Arnaldo Álvares Penteado, que é a FAP, em 2007, recebendo o prêmio CREA São Paulo de formação profissional pelo primeiro lugar no curso. Desde então, tem trabalhado como consultor em arquitetura de edificações de assistência à saúde, conhecida como arquitetura hospitalar, e se dedicado à docência, tendo sido professora convidada no curso de hotelaria hospitalar do SENAC e na especialização em arquitetura hospitalar do Hospital Albert Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Anita, o que eu posso falar? Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz de falar de bem-estar, assim, no fechamento do ano. Bom, obrigada pelo convite, eu estou muito contente de estar aqui e pela oportunidade também, porque a arquitetura tem esse mais dimensionamento humano também, e dentro de arquitetura hospitalar, a coisa mais legal é que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas e na vida das pessoas que cuidam dessas pessoas, que é uma coisa super importante e é muito esquecida. A arquitetura hospitalar, ela se consolidou com esse nome, mas a definição legal, que inclusive que está nas regulamentações que a gente tem que atender, é o projetar para estabelecimentos de assistência à saúde. Então, edifício, uma construção, um lugar físico, onde se realiza uma atividade de cuidado da saúde. Então, extrapolem muito o hospital. Hoje em Uhum. dia, vai da coisa mais simples, consultório, às vezes a pessoa acha, posso fazer o consultório de qualquer jeito, não pode não, né? Até com essa integração que está tendo cada vez mais, a deshospitalização, a tendência do paciente voltar para casa, a arquitetura hospitalar está entrando dentro da casa das pessoas também. Ai, que Está legal. entrando no hospital, está entrando na unidade de fisioterapia, está entrando nos consultórios, nos laboratórios, nos lugares típicos. E a gente tem trabalhado até em veterinária, né? Até nos Olha, veterinários, porque também é uma assistência à saúde, né? É regulado pela vigilância sanitária também, então acaba entrando também. Algumas dessas especificações se aplicam a nível de centro cirúrgico, de sala de procedimento. Então, amplo, está cada vez mais amplo esse tipo de atividade, né? E vem acontecendo que não existia essa especialidade. Na realidade, no Brasil, não existe essa especialidade de arquitetura hospitalar. uhum. Ela existe nos Estados Unidos, porque lá tem separado o cara que faz paisagismo, landscaping, é uma especialidade de arquitetura, tal, e tem. Então, como não existia essa especialidade, eu vinha fazendo sempre os congressos nos Estados Unidos, porque uma vez por ano eles têm congressos com 5.000 pessoas sobre arquitetura hospitalar.
E aí a gente aqui foi criando, tem os grandes papas da arquitetura, que eles foram criando o espaço, eram 4 ou 5 arquitetos, o Bros foi um, inclusive, que foi um mestre que eu tive, e eles foram criando esse núcleo de 3 ou 4, e de repente as pessoas perceberam que fazia diferença. Uhum, Então, a gente precisa juntar na arquitetura hospitalar as premissas, que são premissa é coisa que você tem que obedecer. Então você tem que obedecer as coisas normais da arquitetura, né, para saber se o prédio cabe naqueles metros quadrados que pode construir, coisa de prefeitura. A gente tem que atender as premissas da assistência de saúde que vai operar. Então a gente tem que saber o que vai acontecer naquele lugar. Se vai ser cirurgia, se não vai ter cirurgia, se é com internação, internação. Com anestesia geral ou sem anestesia geral, faz diferença nas coisas que a gente tem que obedecer. E aí a gente tem que escutar o cliente. Então, o uhum, nosso cliente, primeiro, quem está pagando a conta, normalmente é um médico ou um conjunto de médicos, que normalmente eles entram no hospital, fazem o procedimento deles e vão embora. Então, eles têm uma área, já imagina, vou pôr 5 salas cirúrgicas, 20 consultórios e mais 10 quartos de internação, e a gente começa a perceber que as coisas não vão bater, né? 5 salas cirúrgicas vão precisar de mais ou menos, no mínimo, 30 a 50 quartos. E aí ele esqueceu que nesse espaço, nessa área que ele tem, precisa ter estoque, farmácia, vestiário de funcionários, uma copinha para funcionários, e aí a gente começa a entrar no nosso usuário. Então, além do cliente, que é o paciente, vem o usuário também, que são todas as pessoas que vão usar o imóvel, uhum. e o hospitalar tem que cuidar delas para que elas também se sintam bem. Cada vez menos tem pessoas entrando numa faculdade de enfermagem. Então, nós temos que cuidar super bem dessas pessoas para reter esse pessoal, para essas pessoas que não estressem tanto. Hoje em dia já está na norma uma sala de desestressar, né? Um lugar que a pessoa Uhum. pode dar aquela respirada, né? Que antes era o cafezinho, né? Isso agora chama, tem um lugar assim, que precisa, né? É um trabalho bastante estressante, por isso que cada vez tem menos pessoas entrando nessa área. Então, a É, gente tem que apostar bastante nisso. você está trazendo uma coisa que é super interessante, né? Porque na pandemia, lógico, nós tínhamos uma situação de crise, né? De crise de saúde. Então, e você viu muitos profissionais de saúde realmente sucumbir, né? Por conta desse estresse que tem, eu acho que também relação com esse espaço que não conseguia respirar, né? Então, queria que você falasse um pouco, abordasse um pouco isso, pode ser? Claro, claro. Então, a demanda psicológica das pessoas tem a ver com o ritmo que elas conseguem trabalhar. E o paciente tem a ver, é, todos são pessoas, né? O paciente e a pessoa que está cuidando dele também. Então, todos eles têm um ponto de fragilidade. O paciente, ele se sente doente, ou ele realmente está doente, às vezes ele se sente e não está, mas se ele está sentindo, não tem problema, ele está frágil, ele precisa ser cuidado. Ir para o desconhecido cria estresse. Então, nós temos que tornar o ambiente onde ele chega o mais tranquilo, o mais reconhecível possível. Por isso que a gente começa já com a recepção, tem que ter cara de casa, é uma tendência já forte que vem vindo principalmente nos consultórios, entrou nos consultórios muito forte, tem que ter um abajur naquela sala, tem que ter um espaço confortável, cara de casa, uma parede não é branca, tem uma cor, tem um trabalho de arte, isso. E para o profissional também, dentro da pandemia, eu acho que até no cafezinho tinha paciente internado. Acabou o café, não tinha espaço, não tinha esse respiro, e a demanda é infinita. Caixa de banco já tem estresse, né, pelo ritmo de trabalho, quando vê aquela fila infinita que não acaba nunca, imagina você cuidando de gente doente, né, que é uma demanda muito pesada, muito pesada. Então, eles entraram em burnout por não ter esse respiro.
sem Uhum. dúvida nenhuma. O que a arquitetura pode fazer por isso? Para todos os usuários, ele pode fazer alguma coisa. Então, por exemplo, dentro do hospital, nós temos as pessoas que entram lá para entregar material. Ninguém lembra deles. Então, para essa pessoa, o cara vem de caminhão de não sei aonde para entregar os rabanetes que vai ter na salada. Ninguém pensa nessas pessoas, né? Tem o delivery que entrega comida, o cara vem da fazenda, vem do interior, vem do sítio, vem do ceas. Nós temos que ter um banheiro preparado onde tem o estacionamento, as docas, né? O hospital tem docas, onde tem as docas. Então, a gente tem que pensar e projetar em um banheiro para as docas, para esse homem não precisar entrar hospital adentro, pedir por favor para ir, quem sabe, no vestiário, aí vai ter que tirar ficha, até aí já não deu. Então, é uma coisa simples, pensar em cada usuário e no que ele está precisando. Uhum. Para a pessoa que trabalha no hospital, a gente passa até em grandes hospitais, você vê na hora do almoço, gente de branco, sentada eventualmente, principalmente no interior, no estacionamento, embaixo de uma árvore, aquele monte de gente, eles juntos, fumando ou conversando. Isso não pode acontecer. Eles têm que ter um lugar dentro do hospital, mas que seja fora. Então, a gente criar aquele espaço público-privado, que seja aberto, que dê para um jardim. Pode ser vizinho do estacionamento, mas tem que ter o jardim deles, onde eles saem do almoço e tem esse espaço aberto, onde pode ter uma mesa de bilhar, onde tem que ter espaço, eventualmente, um sofá para uma televisão, mas tem que ter o lá fora. Tem estudos, tudo é, hoje em dia, da mesma forma que tem a medicina baseada em evidências, tem a arquitetura baseada em evidências. Então, você sabe que o lá fora faz toda a diferença. Uhum. Para os familiares de paciente internado, aquele familiar que está acompanhando o tempo todo, para os visitantes para sair para dar um respiro, para os funcionários, tem que ter o lá fora. Da mesma forma, se não der o lá fora, que nós vivemos nesse São Paulo tão fechado, tem que ter imagem de natureza lá fora. E é muito interessante que tem estudos que a imagem, até com crianças, é muito legal, eles fazem o estudo, pegam crianças na escola, crianças que estão internadas e em diversas cidades. Pergunta para as crianças na escola que tipo de arte, que tipo de desenho que elas gostam mais. Tá? 90% é representação de natureza. Rio, planta, bichinho. Algumas meninas entram mais, conseguem ver alguma coisa de rio, pintura, que você vê que é pintura mesmo. Desenho abstrato, não. Alguns meninos entre 5 e 7 anos, eles querem desenho abstrato com cores fortes, mas depois passa. Então, 90% é natureza. E quanto mais criança, mais isso pode se replicar. Você Uhum. consegue repetir isso em todas essas culturas. Conforme você vai crescendo, isso vai mudando. Então, a grande parte dos estudos da arquitetura baseada em evidências está nos Estados Unidos. Aqui tem muito pouco, e a nossa cultura é muito variada. Tanto que a Joint Commission, que é uma empresa que ela faz a certificação dos hospitais, lançou um livro dentro dos Estados Unidos que fala que um desenho não serve para todos, porque eles lá também têm as populações, tem a população indígena, a população sulista, populações diferentes. Então, uma Joint Commission, que a função é padronizar o atendimento hospitalar, falar o que é bom, fala que no desenho não é bom igual para todo mundo. Uhum. Então, dentro da arquitetura hospitalar, por exemplo, a gente começa a estudar, começamos com o grupo dos alunos do Einstein, fazer um levantamento do nosso perfil, por exemplo, de sala de espera. Sala de espera é uma coisa super cultural. Então, que tamanho tem que ter essa sala de espera? Porque lugar para sentar na sala de espera é fundamental para você se sentir bem acolhido. Número 2,
já é sabido que você tem que ter uma sala de espera segmentada com nichos diferentes. Então, você tem que deixar um canto que é mais silencioso, que a pessoa pode se recolher para ler, para rezar, para eventualmente dar uma dormidinha, sabe? Aquela pessoa que acordou super cedo para vir. Tem que ter um lugar que é mais próximo do lado das crianças, para os pais ficarem. Você tem que segmentar para os estressados, tem que estar um lugar que fica assim, na frente daquela televisãozinha que tem o vão me chamar, vão me chamar, vão me chamar. Então, você tem que fazer isso. E você tem que convencer, o arquiteto tem que convencer o cliente que quer pagar a menor área possível de fazer esse tipo de coisa, que normalmente eles colocam os pacientes tudo enfileiradinho, né? Tudo enfileiradinho, assim, todo mundo junto. Não pode. Né? Cada um tem que ter um espaço, uma privacidade. É muito bom. E você está falando bastante da questão de como isso surgiu nos Estados Unidos, né? Esse movimento, dessa preocupação. É, é, existiram movimentos precursores disso, ou como é que foi? Em 1978, que foi lançado oficialmente o primeiro movimento, que era o Plan Tree, que foi adotado inclusive pelo Einstein, que era tentar entender e atender as necessidades do paciente, extrapolando as necessidades físicas, Ah, indo para o sentimento, as necessidades psicológicas, os desejos, necessidades. E isso englobava absolutamente tudo. Então, tinha o paciente que ia ficar internado 15 dias e vinha de um lugar da Bahia e ele estava desesperado para comer um acarajé. Eles arrumam um acarajé, né? O pessoal uhum. um paciente em ponto que já está como hóspice, né? O paciente com diagnóstico fechado, e ia ter no Morumbi um show, não me engano, não sei exatamente quem que era. Levaram ele com cama e tudo, com suporte, para assistir esse show. Isso é o Plan Tree, é atender o paciente de todos os lados. E aí começou esse movimento de prestar atenção na natureza, na arte, e disso acabou saindo a arquitetura baseada em evidências, que aí passou a ser uma coisa científica. Então, tem o Ulrich, que é um autor que ele escreveu vários trabalhos, depois, se alguém quiser, tem um link para os trabalhos dele, que ele criou o conceito do healing environment, o ambiente que cura. É que a nossa Uhum. tradução é muito ruim no inglês, não temos essa palavra. Obviamente, o ambiente não vai curar, mas ele consegue diminuir o estresse, consegue fazer com que o paciente se sinta melhor. E nisso, ele foi criando essas referências reais e mudou conceitos nos Estados Unidos. Por exemplo, lá era padrão quarto de 2 leitos, normal. Com dinheiro, sem dinheiro, era quarto de 2 leitos. Aí se chegou à conclusão que não, um leito só é muito melhor. Então, até praticamente o ano 2000, ainda 99% dos hospitais americanos era 2 leitos por quarto. No ano 2000, conseguiu ter esse movimento de ter um leito por quarto. E a partir de 2010, foi o segundo passo que para eles foi muito grande, é ter um leito, um sofá, uma poltrona para acompanhante. Porque nessa história cultural deles, o acompanhante não fica, as pessoas têm que tocar a família, a vida delas, e quem está doente fica no hospital, e quem não está doente não fica. Uhum. Mas agora passou, teve esse passo a mais, então já está se pensando numa poltrona, num espaço, num lugar para o acompanhante dos Estados Unidos. A nossa cultura já é mais diferente e foi evoluindo também com isso. Então, nós primeiros tínhamos o conceito que o acompanhante atrapalha. Então, nos hospitais públicos, sempre tem aquele negócio do horário de visita, aquele desespero, o pessoal para entrar, quer ver a família, entra um, sai outro. Só que mesmo nos hospitais públicos, isso foi evoluindo para o Uhum. acompanhante ajuda até no cuidado eventual, até para chamar a enfermagem.
Então, em alguns momentos, se pensou nisso e foi melhorando, mas a arquitetura não. Então, um grande hospital de São Paulo, que atende pacientes de convênio e pacientes SUS, abriu uma internação de cirurgia bariátrica, Uhum. onde tinha 3 leitos. Só que cada paciente tinha um acompanhante. Então, além dos 3 leitos, colocaram 3 cadeiras, porque não cabia poltrona, não cabia absolutamente nada, 3 cadeiras para acompanhante. Só que esse paciente fica internado 3 dias. Então, é complicado. A arquitetura tem que prever que vai ter isso e criar o espaço para isso. Então, nas reformas para obstetrícia também, quando vem neném, normalmente de cada 3 quartos, a gente tem que fazer 2 Uhum. para aumentar a área, porque hoje em dia tem que ter área para trocar, tem que ter uma bancada que tenha água morna para a mãe ir trocando e cuidando do bebê, ela aprender a dar banho dela, mesmo no serviço público. E isso dói muito para o proprietário do hospital, porque nós temos duas áreas no hospital, a área que rende e a área que não rende dinheiro. A gente sempre tenta render, ter mais área para render e menos área disso. E aí se vai se tirando normalmente o estar dos funcionários, e a gente tem que sempre estar preservando o estar dos funcionários, um vestiário decente, o armário exclusivo para aquele funcionário. São pequenos atos. É porque você falou uma coisa que dialoga, inclusive, com uma especialidade que o Einstein também faz muito, que é a medicina integrativa, né? Eles já trabalham nisso há muito tempo. Então, quando você fala que o ambiente influencia, sim, o ambiente influencia as pessoas que cuidam estarem também harmonizadas com esse ambiente também influencia, tudo influencia no bem-estar do paciente. Eu acho que isso que você está trazendo é muito interessante. E eu queria que você me dissesse o seguinte, a, o que é importante se estabelecer num projeto de arquitetura hospitalar? O que tem que ser observado? Dentro Assim, em do linhas gerais, lógico, que né, não estou pedindo para você me dar. Então, em grandes linhas, a gente primeiro tem que atender a legislação, e isso não adianta o cliente falar, não, eu sempre fiz assim, aqui pode, no Rio de Janeiro pode. Não, não pode, tem que fazer as coisas certinhas. Número 2 é ganhar em algumas coisas e se perder em outras. Então, a gente tem que escolher os materiais certos por causa do desgaste muito rápido do material de alto fluxo. Uhum. Então, é uma coisa que sempre tem que ser acompanhada. Tem que observar dimensões. Dimensões é muito importante, porque a legislação fala, por exemplo, que o consultório tem que ter 7,5 metros quadrados. É um exercício que eu faço bastante na aula, né? Eu faço o pessoal fazer um quadrado no chão de 7,5 metros quadrados e tentar entrar lá a maca, a cadeira do médico, dos acompanhantes, do paciente, isso, a pia, o lixo, e entrar um paciente de cadeira de rodas. É divertidíssimo, não entra. Então, é, então, a primeira coisa é entender que o que a legislação pede é o mínimo dos mínimos. Você tem que pensar no espaço das coisas, mas também tem que pensar no espaço para fazer as coisas, no espaço das pessoas que vão estar lá. Então, se eu vou fazer um hospital-escola, eu tenho que praticamente duplicar, porque é capaz de eu ter 5 pessoas naquele consultório, que vai ter o médico, um residente, um aluno ou 2 alunos, o paciente e o acompanhante. Então, a gente tem que pensar, cada projeto é um projeto e tem uma demanda diferente. Então, número 1 é saber o que vai se fazer lá, quem vai trabalhar e que tecnologia. E pensar em flexibilidade. Então, primeiro em padronização. Quando a gente projeta um hospital, tem que pensar, se eu deixar todas as dimensões, todos os
tamanho de piso, tudo proporcional, tudo igual no hospital inteiro, é mais fácil flexibilizar, transformar uma coisa em outra. Eu tenho que pensar que vai acontecer essa flexibilização. Então, as tecnologias mudam, não tem nem dúvida. E eu tenho que pensar sempre no futuro. Hoje em dia, quando eu projeto uma sala de gesso, eu já estou pensando que essa sala de gesso já já vai virar uma sala de prototipagem, onde vai ser impresso um, um manguito para a pessoa, num material termoplástico, que vai ser feito no braço do paciente, respira a pele, é maravilhoso, para aquela pessoa que o computador vai já ter tirado o raio-x, já tem a forma externa e vai fazer o melhor ângulo possível para aquele tipo de fratura. Isso já não é futuro, isso já existe. Então, Uhum. nós estamos caminhando para coisas que nós temos que projetar hoje, que não chegaram aqui ainda, mas já existem, pensando em flexibilizar, porque elas já estão aqui. Os grandes equipamentos, por exemplo, que estão no térreo, porque são pesados, precisam de blindagem, como uma ressonância magnética e tomografia, já já vai vir um equipamento que vai juntar os dois. Eu vou ver a anatomia como a tomografia e vou ver a fisiologia como a ressonância magnética, como funciona, num equipamento só. Então, além de colocar aquela máquina lá na hora da construção, a gente tem que pensar por onde ela vai sair, tem que estar planejado o piso reforçado do caminho que ela vai percorrer. Uhum. E bulbo enorme, ele anda, tem 3 toneladas, 5 toneladas, aquilo vai andar para um corredor e por onde ele vai sair? Se vai sair por uma parede, se vai ser içado pelo teto, tudo tem que ter planejado o como isso vai funcionar e para onde vai expandir esse hospital. Isso sempre é fundamental. A tendência é que sempre as áreas com menos instalações vão dando espaço para as áreas que precisam mais instalações. Você não muda um centro cirúrgico de lugar, mas você muda uma diretoria. Você muda, não muda a cozinha, mas muda o refeitório. Então, tem coisas que a gente está sempre, tem que ter planejado antes para onde vão as coisas, fazer um plano diretor físico para saber para onde vai cada espaço. É interessante que tudo isso que você está falando dialoga muito com a administração do hospital, né? Com a parte Sim. administrativa, né? É isso que eu estou percebendo, né? Como a arquitetura hospitalar, ela dialoga com a parte administrativa também, né? Na direção dos hospitais nos Estados Unidos, sempre tem um arquiteto. Ele faz Uhum. parte da direção, porque tem o planejamento do dia a dia. Além de ter um engenheiro de manutenção e um engenheiro clínico, o engenheiro de Uhum. manutenção vai cuidar das instalações normais, hidráulica, elétrica, TV, comunicação com enfermagem. E o engenheiro clínico vai cuidar dos equipamentos. Então, tudo que está acontecendo, a administração das revisões e todos os equipamentos mecânicos, tudo. Por que eu estou falando isso? Não, porque Você eu viu? falei que eu percebi do que você estava dizendo como tem uma relação dessa arquitetura hospitalar com a administração, né? Porque tudo que você está me falando relaciona de como eu administro também esse espaço, não? Então, aí que entra o primeiro percalço que tem quando um arquiteto que ainda não tem conhecimento ou experiência na área hospitalar pega um projeto nessa área. Porque o trabalho do arquiteto, basicamente, é projetar. Então, ele escuta a demanda do cliente e sai projetando. Coloca aqui essa sala, aqui a outra, aqui cabe o expurgo aqui, continua desenhando. Se ele não programou, ele não sabe a operacionalização, qual vai ser o fluxo do paciente, qual vai ser o fluxo dos resíduos, todo mundo esquece dos resíduos, onde vai ser o fluxo do pessoal que vem dos vestiários, você tem que planejar todos os fluxos antes de começar. E você tem que saber também qual é o core do negócio, então você tem que falar com a administração, sim. Ele fala, não, nós temos aqui 4 grandes trabalhos. O nosso foco é cardiologia, mas nós também temos isso e aquilo. Qual que é o principal? Então, muitas vezes tem que ir
falar com o financeiro deles, inclusive, para saber o que rende, qual, porque todos, quando a gente vai falar com cada especialidade, todas querem crescer, né? Todo mundo quer um pouquinho mais de área. A gente tem que falar com a direção para perguntar qual é o plano diretor estratégico deles, que área que vai crescer, para saber onde está. Porque muitas vezes o pessoal pede área e a gente descobre que, por exemplo, o ultrassom pediu mais área, a ecocardiografia pediu mais área, mas é porque de manhã eles têm muitas consultas, fica a gente acumulado, mas eles não atendem ninguém à tarde. Porque à tarde cada médico está no seu consultório e não tem nenhum médico fazendo. Eu falei, não, não vamos dar mais área para esse pessoal, eles têm que começar a remanejar para atender à tarde. Mas isso tem que ser discutido com a direção. Uhum. Então, para onde que a direção quer caminhar? Isso a gente não pode decidir, mas a gente participa desse tipo de coisa. E muitas vezes, o pessoal acaba descobrindo coisas que eles não sabiam, né? Que tem áreas que não estão sendo usadas. Eles não tinham noção, né? Que não tinha, principalmente os hospitais que nasceram nos anos 50, que criaram o que a gente chama assim dos feudos, né? Então, tem a radiologia, que tem as salas deles, a direção do hospital ganha por procedimento, ganha alguma coisa, então nem sabe, né? Mas hoje em dia a área é muito cara e a área é o hospital. Uhum. Da mesma forma, centro cirúrgico, às vezes a gente encontra centro cirúrgico que tem uma sala que é só o doutor fulano que opera. Não dá mais, isso não tem mais como, né? Então a gente projeta para o todo funcionar. Tem que ser cada vez mais profissional, né? Cada vez mais conectado com o fluxo do paciente. E você está falando uma coisa também que eu acho bem importante, porque às vezes as pessoas têm uma falsa noção de que o arquiteto é o cara que arruma, deixa bonito. Sim, é verdade. Que bom que deixa bonito, porque ninguém gosta de viver em coisa feia, né? Mas eu acho que mais do que isso, existe uma funcionalidade. E quando você entende a dor do teu cliente, que é isso que você está me dizendo, né? Quando você entende a dor, você vai saber organizar esse espaço com maior funcionalidade, maior eficiência, né? Acho que essas duas palavras ficam evidentes da tua fala, né? Você tem que analisar a demanda do paciente, do teu cliente, e aí adaptar. Não é você que tem que se adaptar, né? Você tem que adaptar, né, a demanda dele à legislação, tentar fazer a coisa da melhor forma possível, que funcione. É aí que ele vai economizar, né? Que às vezes ele fala, não, esse piso é caro, isso aqui, mas você vai economizar otimizando a área que você tem para render o máximo possível. Então, uma das coisas super importantes é você planejar direitinho zona de atenção, zona de apoio, para que as pessoas que trabalham no lugar passeiem o mínimo possível. Isso tem a ver com cansaço dos funcionários, com hora homem perdida, com até fragilidade do paciente. Teve um hospital na Santa Casa, no interior de São Paulo, que nós fomos visitar, eles estavam super orgulhosos do raio-x, maravilhoso, que era o terceiro equipamento que eles estavam comprando, que era novo, lindo, maravilhoso, que nós fomos visitar. Como o equipamento era novo, não cabia na unidade de radiologia que eles já tinham, de unidade de diagnóstico por imagem. Então, você saía, entrava no ar livre, passava na porta do refeitório dos funcionários, e aí você ia para o raio-x. Depois você fazia o raio-x, voltava pela porta dos funcionários, do refeitório funcional, ar livre, chovendo ou não, e voltava para a unidade de diagnóstico. Isso é um problema de fluxo. Então, tem risco do paciente cair no meio do caminho. É um percurso enorme que você tem que evitar. Então, você tem que fazer com que as pessoas circulem o mínimo possível dentro do hospital. Por Uhum. isso, também, quando você faz um empilhamento, o que você coloca embaixo? O que tem bastante fluxo. Você nunca vai colocar um laboratório de coleta no terceiro andar que as pessoas têm que pegar elevador. Eu vou entupir esse elevador, não tem como, tem que ser embaixo. Já houve um lugar, um hospital que a gente planejou, que era um lugar muito verticalizado, não tinha como ser no térreo. Colocamos uma escada rolante.
porque ela só trabalha com demanda. Então, durante a manhã, subia-se e descia-se 90% pela escada rolante, o pessoal até achava divertido, que era interior também. Então, andavam de escada rolante para o mezanino, e lá estava a coleta do laboratório. Fantástico, está resolvido. Da mesma forma, um anfiteatro, onde você vai dar palestras, tem reunião clínica na hora do almoço, nunca lá em cima, tem que ser embaixo, para evitar esse deslocamento, não descolamento, das pessoas e entupir. Que circulação vertical é sempre um nozinho, tem que ser muito bem calculado os elevadores também. É outro lugar onde o cliente às vezes acha que está gastando dinheiro, colocando mais um elevador, na realidade ele está economizando milhares de horas, homem, de trabalho, porque senão o funcionário vai e não volta nunca mais, né? Porque até ele pegar o elevador, conseguir subir, chegar, entregar o que precisa, descer de novo, foi uma manhã inteira. E você está falando algo que está me remetendo a uma imagem de um lugar de laboratório, que exatamente fica um lugar que eu vou com certa frequência até, mas assim, realmente o elevador fica muito cheio, a ponto de toda vida que vou, eu subo de escada. Entendeu? Assim, eu tenho que ir, e a escada é dentro, então você tem que entrar dentro da área dos funcionários e tal, não sei o que, para pegar a escada, porque eu falo, não, gente, eu não vou esperar esse elevador maluco, que demora um monte. Mas é interessante isso que você está trazendo, muito bom. Então, um dos grandes trabalhos do arquiteto hospitalar é, antes de colocar a caneta no papel, fazer uma entrevista, né, com a direção, saber o planejamento estratégico, que especialidades eles querem que cresça, onde tem chance de crescer. Depois é conversar com cada chefia de especialidade para saber a demanda dele em especial naquele lugarzinho, e depois é fazer os dimensionamentos. Isso de saber o número de lugares na sala de espera, que também é muito cultural. Se você vai no Uruguai, normalmente um adulto vai com um acompanhante, mas as crianças lá estão o dia inteiro na escola. Então, a mãe só vai com a criança que não está em idade escolar. Normalmente, ela vai com uma criança, porque são poucos filhos, né? Agora, a gente vai para Portugal, por exemplo, o adulto vai sempre sozinho, inclusive se for muito velhinho, inclusive se tiver dificuldade de locomoção, porque não tem outra pessoa junto. Não tem isso. Cada um é responsável por sua saúde e vai lá de bengalinha, vai mancando, leva 2 horas, mas vai sozinho. E a mãe também vai só com a criança que não está em idade escolar, porque as outras estão na escola o dia todo. Agora, você vai no Brasil, o espera de pediatria, a gente tem que calcular 3 pessoas por paciente. Então, a gente tem que saber quantos pacientes vão ser atendidos em 5 consultórios. Eu consigo atender 15 pacientes por hora, e esses 15 pacientes, cada um com 3 acompanhantes em média, né? Porque vai ou a mãe e o pai, ou a mãe e a avó, eventualmente vai uma amiga também, né? Ou vai amiga e 2 vizinhas, né? Sempre tem isso para dar apoio, porque vem com 2 ou 3 crianças. Então, enquanto a mãe está passando no médico com uma, a amiga fica com a outra. Então, é uma dinâmica muito diferente. E todo esse estudo que a gente vinha fazendo com os alunos do Einstein, exatamente sobre quantos acompanhantes tem cada paciente. A gente segmentou no pronto-socorro, pronto atendimento na realidade, quantos acompanhantes tem um adulto. Tem que começar por algum lugar, os nossos estudos brasileiros. Só que aí veio a pandemia e todos os estudos, todos os números que a gente tinha se perderam, porque mudou Imagina. completamente a realidade. Ninguém vai mais com acompanhante em lugar nenhum. Mas temos muito caminho para pesquisar e trabalhar a nossa realidade aqui, que vai ser diferente da do Belém do Pará, que vai ser diferente da Amazonas. E é interessante porque a cada vez mais que você entende essa cultura, você entende também esses fluxos que você estava trazendo, e você entende esse dimensionamento e a necessidade. Anita, eu
estou muito feliz de ter... Primeiro, gente, eu só trato assim, na Anitta, não só trato de doutora, porque a Anitta é da minha família, entendeu? Então, assim, desculpa, é isso. Então, gente, olha, eu estou muito grata. Ela hoje mora em Portugal, então, ela fala, ela conhece muito disso, e, e às vezes também, e ela é espanhola, né? Então ela tem essa coisa, por isso que essas confusões de palavras, que às vezes sai uma e é outra, né, Ani? Então a gente precisa explicar. Mas, Ni, muito obrigada, eu adorei, querida, realmente muito feliz com essa entrevista e falar de que a gente pode construir o bem-estar, sim, no ambiente. É isso aí. Eu queria dar mais um up, né? Lógico. Pensando no paciente, o que a gente tem que dar para ele é a individualidade. Porque quando ele está internado, ele está fragilizado, e a primeira coisa que fica, principalmente numa internação um pouco mais prolongada, é o perfil de institucionalizado. Você perde tudo que é característico seu, porque você não escolhe a comida, não escolhe nada. Então, permitir a individualidade. Várias luzes diferentes no teto, para dar uma luz mais clara, mais escura, mais noturna. Dá sempre luz natural. É importantíssimo para a saúde, para ter o ritmo circadiano. Dá um controle remoto para a pessoa poder... Ela está acamada, ela poder subir e descer a persiana. E ela regular a luz solar. Ela poder controlar, ter tudo na mão, ter o controle de tipo de música, de som, o que ela quiser. E, inclusive, a temperatura também. Que, por exemplo, os velhinhos têm mais frio. Você não pode colocar a temperatura para o profissional de saúde dentro do quarto, que quem vai estar lá é a pessoa de idade. Então, conforto ambiental tem que ser escolhido em que grau vai ser? Pelo usuário. Quem está muito fragilizado pode ter muito frio, tem que se prever esse tipo de coisas. Tá? Era só isso. Devolver a individualidade para cada pessoa. Ela ter o nome dela, saber que horas são, ter um relógio no quarto, ter luz natural, são pequenas coisas que fazem diferença também. Lógico. Muito bom. Obrigada, viu? Eu queria que você... Eu vou deixar, lógico, os contatos da Anitta na descrição desse vídeo. Você quer deixar algum recado mais? Eu acho que a gente tem que pensar no que já existe aqui, que é um robô que vai estar te ajudando, já vai passar muito da Alexa e da Siri e coisas desse tipo. Realmente vamos ter um auxílio em casa e cada vez mais o hospital vai ser UTI, para quem realmente está ruim, cada vez você vai ter que estar mais em casa e vai ter auxílio para isso, vai ser o lugar mais confortável do mundo. Então, tentar que cada pessoa tenha o lugar mais confortável do mundo na casa dela, acho que é o principal. É isso. E muito obrigada, viu, querida? Valeu. Obrigada pela oportunidade. Beijinho, querida.